Olá, amigos prevencionistas! Sabemos que é muito importante estarmos sempre nos qualificando, nos recolocando no mercado, buscando novas especializações, mas e dos assuntos básicos? Por exemplo, inspeção de aparelho extintor. Você está antenado? Você cumpre o que deve ser cumprido? Trouxe esse tema porque, como eu falei na chamada do vídeo, é muito importante que a gente busque sempre novas qualificações, capacitações, a gente precisa se manter atualizado. No entanto, tem itens, assuntos básicos que a gente jamais pode deixar de lado. Nesse sim, precisamos ser especialistas de verdade. Eu preciso ter ênfase no básico, na prevenção, nos itens de combate a incêndio, nas suas manutenções. E aí, a atenção vem para o seguinte ponto. Ouvimos muito falar mensalmente sobre inspeção de aparelhos extintores. Temos várias ferramentas de controle. Temos então ferramentas versáteis como QR Codes, planilhas e código de barra. No entanto, tem pessoas que não são muito dadas às tecnologias, ou então a empresa onde trabalha a instituição não tem essas ferramentas, e a gente precisa sim trabalhar com as ferramentas mais manuais. A gente fazer aquela velha alimentação de dados através das planilhas, geralmente através do Excel ou do Access, né, que é uma plataforma específica para o banco de dados no nosso conhecido Microsoft Office. Enfim, se você tem na sua instituição, na sua empresa, no seu local de trabalho, a tecnologia que te permite trabalhar com QR Code, você sabe que ao fim do prazo dessas inspeções, você tem ali um relatório já pronto, automatizado. Você só precisa armazenar esses dados num local seguro. Por quê? Tão importante quanto realizar de maneira correta a inspeção do meu aparelho extintor, do meu equipamento de combate, é você ter bem gerenciado também o controle desses dados. Eu preciso saber do histórico dos aparelhos, de cada aparelho mais especificamente, né? Saber quando eu tenho manutenções de primeiro, segundo e terceiro níveis, como está a validade dessas manutenções de terceiro nível, ter um controle também dos laudos que são emitidos pelas empresas prestadoras de serviço desta manutenção. Pouca gente sabe, né, sobre esta obrigatoriedade. Muitas empresas também, ela omite um pouco esse dado, que elas são obrigadas a emitir a anotação de responsabilidade técnica. Ela precisa de um engenheiro credenciado para que seja feito esse tipo de anotação. Afinal de contas, é um serviço muito técnico que é prestado. A gente tem um aparelho sob pressão, a gente tem os agentes extintores são produtos químicos, então eles precisam sim de uma anotação, eu preciso de um responsável para laudar esse tipo de serviço. Então vamos lá ao detalhe que eu quero trazer para vocês nesse item, né, que eu coloquei para este tema, que é a manutenção de primeiro nível do nosso amigo aparelho extintor. Às vezes a gente escuta, poxa, está na época de realizar a inspeção mensal do meu aparelho extintor. Mas a gente sabe de fato o que a gente tem que olhar naquele aparelho para que a gente faça essa inspeção de modo correto? Ou muitos acham que basicamente é ir ao local onde o aparelho está instalado, ver se aquele aparelho se encontra, né, com pressão ideal de uso e é fazer uma anotação numa ficha. Muita gente acha que sim, esse é o procedimento ideal, mas o procedimento da inspeção de primeiro nível começa da inspeção de itens que muitas vezes não são diretamente instalados no próprio aparelho extintor. E eu tenho para vocês aqui um exemplo. A maioria dos aparelhos extintores instalados nas plantas de modo geral, nas edificações, são suportes como este. Em vários outros casos a gente tem aquele suporte de solo, um tripé, uma base, enfim, um pouco mais detalhada, com uma estética mais bonita, mas na maioria das plantas nós temos isso aqui. Então um dos itens que devem também ser observados na hora de fazer a minha inspeção de primeiro nível no ponto onde está instalado um aparelho extintor é se aquele extintor está fixado adequadamente. Sabemos que, como foi dito também algumas vezes já nesse vídeo, que é um aparelho sob pressão.
Se ele cair, a gente tem um risco muito grande de ter danos não somente ao aparelho extintor, mas também lesões, né, a pessoas que por ali estejam passando. Eu vou ver se eu consigo colocar nessa edição para vocês um vídeo curto de um acidente onde o aparelho extintor cai da parede. Não gera dano a ninguém, mas enfim, ele vai inundar aquele ambiente com o agente extintor que estava envasado naquele aparelho, que no caso do vídeo é um pó químico. Então, sabemos que o aparelho de CO2 ele tem uma alta pressão. Acho que bastante das pessoas que assistem o canal já viram um desenho do Pica-Pau onde ele senta num cilindro, né, sob pressão. É lógico que a gente não vai sentar num aparelho de CO2 para fazer o teste, romper a válvula, mas é possível sim que no momento da queda, aquela válvula daquele aparelho extintor se rompa e aí eu tenha aquele aparelho vagando pelo ambiente de forma descontrolada. Porque ele não foi projetado para aquilo. É um aparelho destinado para o combate a incêndio, não é um aparelho para a gente fazer voo, né? Então, não é conveniente eu, por um desleixo na minha inspeção no meu aparelho extintor, faltar com a observação se esse item está devidamente fixado na parede. Sabemos também que a maioria das edificações hoje trabalham com a tecnologia das chapas de drywall. As chapas de drywall, dependendo do dispositivo que eu uso para fixar isso aqui, eu tenho uma vida útil daquele ponto um pouco reduzido. Então eu tenho que ter uma atenção, uma periodicidade com essa atenção bastante elevada. E ainda mais quando temos aparelhos extintores do peso, como a gente falou agora do nosso amigo CO2, que é um aparelho que chega ali a aproximadamente 18, 19 ou até 20 quilos, dependendo do ano da fabricação dele. E vamos a outros pontos, né? A gente falou agora um pouco dessa questão do suporte de parede. Falando ainda em questão de suporte, temos o suporte de piso. É indicado que esse suporte seja fixado no chão. Tem alguns modelos que não são fixados no chão, mas eu tenho um fixador que permite que esse suporte fique próximo à parede no ponto de instalação dele. A gente deve observar, então, não só o de parede, mas os de solo, se eles estão devidamente fixados como a gente precisa que ele esteja. Sinalização também é um ponto importante, porque como eu vou identificar o ponto de instalação de um aparelho extintor? Eu preciso identificar visualmente. E como eu vou fazer isso? Através das placas de sinalização. Então eu devo ter, além dos suportes, a sinalização no local. Alguns modelos de sinalização, elas trazem qual a classe de incêndio, além de ter no aparelho extintor, a sinalização já me traz isso também como facilitador. Ele me traz a classe de incêndio a que aquele aparelho extintor é destinado. Não tínhamos essa obrigatoriedade nas sinalizações de combate a incêndio, porém, na atualização da nova NBR, que nós tínhamos a NBR 13434 e suas subdivisões, ela foi substituída, nós temos uma nova NBR para falar sobre sinalização, e essa nova NBR traz que a sinalização tanto pode vir incorporada a placa onde eu tenho a indicação do aparelho, ou eu posso ter uma tarja, né, como se fosse uma placa auxiliar, indicando qual é a classe de combate a incêndio que aquele aparelho extintor se destina. Feitas as devidas observações, vamos de fato a observar o ponto, né? O ponto não. Vamos observar o aparelho. O ponto a gente já fez algumas observações sobre as fixações e as sinalizações. Vamos observar o aparelho extintor. Poxa, fui ao ponto e assinei a ficha. Tá. E quais as garantias que você tem que aquele aparelho está em condições de uso? Eu devo observar então nos aparelhos com menor pressão, aparelhos de pó, aparelhos com água e algumas outras substâncias, exceto os de alta pressão, como o de CO2, eu devo observar o manômetro, que vai me indicar se esse aparelho está devidamente pressurizado. Beleza, um dos pontos. Eu devo observar na inspeção de primeiro nível também os itens roscados, as mangueiras, difusores, quebra-jatos, todos esses itens roscados eu devo fazer atenção a eles. Conjunto de gatilho e alça de transporte. É um ponto importante, porque quando esse aparelho ele passa por manutenção, muitas vezes, para fazer substituição e limpeza de peça, ele é desmontado.
Quando temos um aparelho novo, original, ele não vem com um parafuso fazendo montagem dessa alça fixada ao conjunto de gatilho. Nós temos um rebite, um pino, porém ele precisa ser removido e aí, maioria das vezes, as empresas que fazem manutenção desses aparelhos colocam parafusos. Devemos observar se esse parafuso está bem preso, se ele não tem possibilidade de soltar. Imagine lá, no momento do combate a incêndio, ao tocar na minha alça de transporte, para poder, né, fazer o devido processo de levar esse aparelho ao ponto de combate, esse parafuso desprende. Então eu já perdi 2 itens, eu perdi a alça de transporte e eu perdi o gatilho, porque os dois são presos no mesmo ponto, é o mesmo pino ou parafuso que vai fazer a fixação desses itens. Então, atenção a esse ponto, o pino ou parafuso que fixa a alça de transporte e o gatilho. Falando ainda em conjunto roscado, a gente falou do manômetro. Algumas vezes a gente vê bastante fita veda-rosca, não só no manômetro, como também no conjunto de mangueira. A gente deve ter atenção, se a gente conseguir, né, observar isso, algumas empresas permitem que um representante do proprietário do aparelho extintor vá até o ponto onde está sendo realizado o serviço para que seja observado, né, tenha garantias de como está sendo feito esse processo, da lisura de todo o tratamento do aparelho, porque às vezes essa fita veda-rosca ela é colocada em grande quantidade e eu tenho obstrução, então às vezes o manômetro vai me dar marcações irreais ou eu vou ter obstrução no conjunto de mangueira por conta da fita veda-rosca utilizada nesse processo. Há alguns representantes de aparelhos extintores que ele indica que não seja utilizado fita veda-rosca. Por quê? Geralmente são peças que a base dele é cônica e somente com o aperto ele já consegue fazer a vedação ideal necessária para aquele aparelho. Mas quando não é necessário, usa-se outros dispositivos como a fita veda-rosca que a gente colocou em questão agora. Observado estes pontos, vamos partir para a identificação do aparelho. O rótulo que está fixado, o rótulo, né, ou quadro de instrução, várias pessoas têm uma visão diferente dessa nomenclatura. Então vamos lá, o quadro de instrução ou o rótulo, aquele quadro lá é o ideal para aquele aparelho extintor? Isso é uma coisa que a gente deve observar quando o aparelho retorna de sua manutenção. Se o quadro está devidamente instalado para aquele tipo de aparelho extintor. Juntamente com ele, a etiqueta do nosso amigo Inmetro e o lacre de inviolabilidade. Lá nós temos vários dados, nós temos dados de quem pertence àquele aparelho, da validade daquela manutenção de segundo ou terceiro nível e algumas outras indicações. Temos que ter, obrigatoriamente, essas 3 etiquetas, por assim dizer, afixadas no aparelho extintor. O rótulo, ou o quadro de instrução, o lacre de inviolabilidade e o selo do Inmetro. E aí a gente falando em Inmetro, eu falei bastante coisa a ser observada no aparelho extintor. E aí se você quer saber de fato, poxa, será que o Anderson está falando, se pratica? Onde é que tem a legislação que fala sobre isso? Entra lá na página do Inmetro, inclusive nós tivemos atualização em janeiro, nós temos um documento um pouco mais recente, que o Inmetro ele vai fazer uma observação, tanto para a empresa que faz a manutenção desses aparelhos, como para nós profissionais prevencionistas, o que nós devemos observar em cada nível de manutenção. Então temos dividido o primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Primeiro nível, geralmente, nós, bombeiros civis, técnicos em segurança ou uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de inspeção, vai fazer essa inspeção no local onde é instalado o aparelho. E aí, ainda falando neste primeiro nível, para o aparelho de CO2, que nós não temos como verificar se ele está com pressão de uso, ideal de uso, através de manômetro, nós temos as periodicidades das pesagens, ok? Então deve ser observado isso também como manutenção de primeiro nível. A pesagem dos aparelhos de CO2 é a única forma da gente garantir que o aparelho está em condições ideais de uso
por pressão, por estar carregado. A gente sabe que é um aparelho que nós só temos lá o nosso amigo gás, né, o dióxido de carbono. Então, só através da pesagem a gente vai ter essa constatação. Voltando à legislação, então atualizem-se, busquem os documentos do Inmetro, que eles vão dar esse norte. O que eu devo fazer e que passo deve ser encaixado em que nível de manutenção. A gente deve também se ater bastante às legislações do nosso estado. A gente sabe que os corpos de bombeiros militares dos estados, eles muitas vezes têm legislação própria. Eles vão se embasar também nas NBRs e na documentação do Inmetro, mas não podemos ser negligente à nossa legislação estadual ou distrital. Então, consulta lá, perde um tempinho, que não é perdendo, a gente acaba ganhando, porque a gente acaba adquirindo um pouco mais de conhecimento. Faz uma busca, vai lá no site do Inmetro, olha a legislação, procura no site da ABNT as atualizações que a gente tem conforme as NBRs, tanto essa que eu citei, que sofreu alteração, que se refere à sinalização de emergência de modo geral, e as que fazem alusão aos nossos amigos aparelho extintor. Poxa, eu preciso me prender só a isso? Não, a gente é profissional prevencionista. A gente precisa sempre estar atualizado. Como eu falei no começo, a gente deve fazer isso. A gente só não pode esquecer dos itens básicos, buscar muita especialização e esquecer do nosso básico do dia a dia, ok? Era isso que eu tinha para vir com essa explanação sobre aparelhos extintores, que é um item básico, a gente deve fazer a legislação diz que a nossa inspeção de primeiro nível é mensal, mas eu aconselho que quem trabalha por plantão passa, não custa nada a gente passar nos pontos onde a gente tem esse aparelho extintor instalado e ver se ele permanece em condições. Às vezes ele sofre impacto, às vezes durante uma manutenção de um espaço ele é instalado, devolvido ao seu local de instalação de modo um pouco inadequado, com sujidade, alguma coisa assim, passa. Não custa nada inspecionar e manter a garantia do seu ambiente seguro e das vidas que ali trafegam. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.